Vem aí! Congresso Irracional. Virando Ipiranga, as margens plácidas, as belas fortes, risonho e límpido. Ó pátria amada, idolatrada, salve, 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 queridos ouvintes e queridas ouvintas! Agora sim! Em homenagem à presidenta! Começamos bem mais um programa. Começa a 7ª sessão parlamentar aqui do nosso Congresso Irracional. Queria desejar boa noite a quem nos ouve ao vivo e já começar dando o meu boa noite a meu ponto esquerda favorito, Fernando Turri. Como vai você? Eu tava com saudades, uma semana aqui longe dessa bancada, ouvi o programa, eu vi as barbaridades que vocês falaram de mim enquanto eu não estava nessa bancada na semana passada. O cachorro ficou te cheirando em Las Vegas? Então, essa história ela foi um pouco complicada, posso contar lá depois da apresentação, mas sim, perdi o voo por causa do cachorro da segurança nos Estados Unidos. Mas quem é que vai pros Estados Unidos e leva droga, Fernando? Quem disse que eu estava levando droga? Foi um Calma. teste. Quem é que Apenas vai e um não teste. leva, né? Que isso? É a crise, né? Tem que fazer um biquinho. Deus que me livre. Yuri Bonetti, meu extremo centrista favorito do parlamento Somos brasileiro. nozes. Muito boa noite a todos que estão nos escutando ao vivo aí, o pessoal que vai ouvir depois, boa tarde, bom dia, seja lá como for. Queria já fazer um protesto aqui, que estão roubando o meu bordão salve salve como apresentador, já é o terceiro que rouba já. Ah, perdão. A partir de agora eu vou ter que inventar um bordão novo. Salve, salve. Eu sempre uso quando eu não sei o que falar. Eu também, por isso que era meu bordão. Por exemplo, Na verdade, agora que eu dei uma enrolada até o Vainer conseguir. É o salve, salve O da- salve salve é bom porque a Vanusa termina a nossa maravilhosa Com abertura salve, com salve salve. Ela induz, é verdade. E aí já vem o salve salve Congresso Nacional. Buenas noites, aproveita, Murilo. tudo bem, Vainer? Hoje é diferente. Que prazer estar aqui mais uma sexta-feira à noite ao lado do excelentíssimo Alex de Abreu. Prazer inenarrável estar Venezuelano convosco. mais brasileiro que já passou por esta terra. Vamos pedir Não sei um que favor. língua eu falei agora. Vamos pedir um favor hoje, tô vendo. Alexander, pra quem não sabe, Alexander de Abreu. Abreu. Como vai, Alex? Obrigado pelo convite hoje aqui. Sumamente importante. Uma honra. Ó. Uma mais que outra, né? Depende, não vou falar nomes. O nosso primeiro convidado na história do Congresso Internacional. É, exato. Congresso Já Internacional começamos bem. para latino-americano. Irrational Congress hoje. Eu já tô feliz porque o Vidal não tá participando, então a menos, mas agora com o Ah, Alex na não. bancada melhorou. Legal. Eu isso queria aí. registrar aqui meu protesto a essa fala do colega. Ah, porque é Fernando seu parceirinho, Turri, né, de porque tabelinha. O Thiago Vidal é o meu parceiro da direita Ai, aqui nesse dormi. programa. Ah, vai pra senhor. Roma com ele então. Primeiramente, dá seu oi aqui pro pessoal. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Tá difícil. Tá complicado, Afonso. E o nosso querido Thiago Vidal, ele deixou um recadinho pra gente. Você tá no ponto aí? Quer que eu ponha? Você põe? Posso pôr? Então vai lá, Thiago Vidal pra vocês. Salve, salve, queridos parlamentares do Congresso Irracional. Aqui é Thiago Vidal, como vocês já sabem, me ausentarei no programa de hoje, porque hoje, nessa sexta-feira, dia 5 de maio, que o programa está sendo gravado, eu estou no aeroporto de Guarulhos, com destino à cidade de Roma. Como todo bom congressista, eu pego um dia de semana qualquer, viajar, baixa temporada, em pleno mês de maio eu vou sumir por umas semanas, e como bom parlamentar, eu posso viajar a hora que eu quiser. Quando eu voltar, eu também posso trabalhar de terça a quinta, aquele esquema todo que a gente conhece, e vamos desfrutar desses benefícios, não é mesmo? E também informar, mais duas coisinhas, que a companhia na qual vou viajar declarou falência no dia de ontem, então assim, super tranquila a viagem, sem nenhuma preocupação, tá tudo em paz. É empresa falida, mas a gente aí acredita, né? Falando em falido, sabemos que o programa de hoje é sobre a grande Venezuela, né? Falei de falência, me lembrou o tema do programa, Grande Venezuela. Um abraço a todos vocês, falem bastante dos problemas que estão acontecendo por lá. Então, bom programa para vocês, aquele abraço, tamo junto e semana que vem tem mais uma participação minha. Valeu!
Thiago Vidal aí falando pamirés, hein? Meu Deus do céu, não cala a boca. Ele não nem fica quando tá quieto fora. nem no áudio, né? É uma coisa impressionante. Mas isso que é coragem, pegar um dos últimos voos da Alitalia, que tá falida. Ali tá. Meu Deus do céu. Jovem do céu. Ó, só lembrando que o nosso Congresso Racional ele rola ao vivo toda sexta-feira às 19h30. Pontualidade quase britânica, né? Porque às vezes rola atraso, então a gente não pode prometer essa pontualidade britânica toda vez. E a gente fica disponível, a gente não, né? O programa, no caso, em forma de podcast nos sábados. Você não tá É bom deixar disponível, claro, Muriel? É, Eu Você achei tá na que pista. Eu achei que você Eu tô tivesse também, eu tô também. disponível. Eu e o Alex, e o Bond e o Azaia aí geral. eu tô disponível sim. Bom, todos os sábados, a partir das 10 da manhã, você encontra todos os links na nossa página no Facebook, facebook.com/Congresso Irracional. E fala com a gente, você pode participar ao vivo do programa também, comentando no post do Estamos ao Vivo na nossa página no Facebook, enquanto o programa ainda estiver rolando, claro, né? E as Senão dá meninas pra- podem me ligar pessoalmente também. Quer passar o número já? Hã? Quer passar o número? Pode passar, hein? Não, depois 971369014. Só as meninas, só. Eu queria Liga deixar, já. queria deixar registrado aqui que eu não estou disponível. Ah, mas ninguém Vitória me Mato, perguntou. aquele abraço pra você. Eu gostaria de dizer que a gente tem um telefone. Vocês viram o Pelo sino? amor de Deus, coração. A gente também tem agora um Epa! telefone do Congresso Racional pra aqueles ouvintes que querem ligar xingando. Mas é pra descer. Ah, esse não é o meu, não. Aí você liga, Esse não precisa ligar, não. você liga 190 e xinga. 190 e xinga pra caramba. Você vai ver que vai dar bom É, resultado. pra quem não sabe, o Fernando tentou fazer uma piada agora. Foi. Ah, foi? Foi. Desculpa. É pra quê agora? Tenta. Tá bom, aperta o botão. Ó, mas então, você também pode deixar seu comentário depois, né, no post de sábado do Congresso Racional, no formato de podcast, manda um inbox pra gente, tá tudo certo. Inclusive, recebemos alguns comentários. Acho que Yuri e Fernando comandarão essa parte. Yuri, quer começar aí com Felipe Vamos lá. Gava? A gente teve uns feedbacks legais aqui mais uma semana. Felipe Gava comentando no nosso espaço de comentários lá do nosso YouTube, né? Lembrando que a gente lançou o nosso programa 6 na terça-feira, Exato, que é os esqueci de dias mencionar que a também. gente lança Muito lá bom. no YouTube. E ele começou mais ou menos assim. Ótimo programa para escutar enquanto trabalha. Gostaria de pedir um episódio sobre a treta entre Estados Unidos e Coreia. Forte abraço para a direita desse programa, que representa muito bem a elite capitalista brasileira. Mais uma hashtag em homenagem ao Gabriel Weiner. Hashtag Gabriel Weiner presidente 2018. Felipe Gava, eu não garanto presidente, mas a gente pode tentar alguma coisa, né? Até porque você não quer disputar com o Dória, né? Não, jamais. Eu não gostaria de tirar voto do prefeito. Excelente. O meu você tiraria, Gabriel Weiner. Claro, evidente. Aguarde que faremos um programa especial sobre Estados Unidos e Coreia. Ou não. Mas interessante, né, a coincidência. Do nosso primeiro programa com temática internacional vem um pedido aí Sim. de discussão Mas pra achar um internacional. convidado coreano vai ser mais difícil, né? Do norte lá ainda vai ser mais É complicado. verdade. Seu irmão chamar pode o- trazer pra gente, né? Tá na visitando China lá. já. Meu irmão tá na China, é Ei, lá, verdade. Fê, fala com o o outro. Fagner Ribeiro, grande conhecido, já ouvinte nosso. Nosso primeiro fã, né? Não sei, ele começou xingando, né? Ele começou como hater, Então, agora é fã. Isso. A gente teve um É trabalho... uma a gente- transformação de Sim. marketing. Exatamente. Ele começou assim: olá pessoal, como todo funcionário público que se preze, fiz parte da greve. Falando isso do último programa que teve a greve geral no Brasil, ecoei o tão famigerado Fora Temer. Enfim, foi pra rua. Aí ele continua ali o comentário dele, você pode ler na íntegra no nossa página do Facebook. E ele falou assim: mas me respondam uma coisa. Como é que as pessoas protestam quanto à retirada de direitos, justamente restringindo o direito de ir e vir das pessoas? Cara, eu fico me perguntando pra que fecham as rodovias. Porra! Pra que porra? A gente pode. Temos lastro. Por que mesmo? Levantar cartaz, ecoar palavras de ordem, botar carro de som na rua, fazer apitaço, tudo isso beleza. Mas interditar a BR aí não. Isso segundo o nosso Fagner Ribeiro. Não Alex, sei, por uma favor. pausa a respeito a esse comentário. Muitos devem estar apoiando, devem estar contra, né? É normal. Porém, se você vai para Venezuela, uma pessoa que falou que era super contra fechar a rua e que deviam jogar, que é a famosa frase, gás del bueno, era o homem que chamava Hugo Chávez na época, né? Grande, então Hugo é bom Chávez. para refletir Saudoso. um pouco Inspiração do Murilo Parolini aí, no presidente da bancada. hoje. sobre as coisas. Sou ele comandante, hoje. Tá bom, comandante. Não, falando em palhaçada. Hugo Chaves, deixa eu ver aqui puxar um cadê? Um happy birthday. Posso? Deixa eu puxar um happy birthday. Pode. Então, happy birthday to you, happy birthday to you,
Happy birthday. Maravilhosa. Happy birthday to you. Não me canso de ouvir. Bom, pra quem não entendeu, hoje, se vivo, completaria 199 anos o grande Karl Marx. Uma salva de palmas pra Karl Marx. O maior deturpado da história. Um monstro sagrado. O Karl Marx que é comparado com os grandes escritores de ficção, né? De fantasia. J.K. Rowling do Harry Potter. tem Eu também adoro quando esse centro sai do centro. Exato, é tortinho Porque ele pra nunca vai pra direita, esquerda. né? Mas na verdade eu só repito o que a internet diz, né? Não que seja a minha opinião, óbvio. Entendi. Tá certo, tá certo. Bom, vamos começar. Dar uma comentada rapidinho aqui pra gente não tirar a maior parte do tempo da Venezuela, né? Já que a Venezuela tá perdendo tanta coisa, não vai perder o tempo do programa aqui. Humor ácido. Totalmente. As quentinhas aqui da semana. A gente pode fazer um quadro, né? Quentinhas da semana, já que a gente perdeu o momento É ego. uma boa ideia. Fica a dica Ainda aí tô de pra luto produção. nessa Tá de perda luto. gigantesca do momento Quanto que é ego. o O xodó Eu vou do instaurar Yuri. o luto aqui mais 5 dias de luto Perfeito. pelo momento Eu acho ego. justo. Bom, Zé Dirceu foi solto, né, Gabriel? Foi Weiner? solto, Zé Dirceu foi solto pelo excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Tava ouvindo hoje de manhã o Zé Simão na Band News. Ele disse que agora tem 2 novos apelidos pro Gilmar Mendes e pro Moro, que é o Imosec e o Lactopurga. Um prende e o outro solta. Você Um é escolhe, né? laxante, né? Gilmar Mendes, menino laxante. E a outra maravilhosa que o Simão também falou hoje na rádio é que a piada pronta do dia foi o Zé Dirceu chegar em Brasília e chamarem ele de ladrão. Gritaram ladrão, 35 pessoas viraram pra ver quem é que tava chamando, entendeu? Porque em Brasília... Onde gritaram você fala ladrão? ladrão quando o Zé Dirceu chegou em Brasília. Pera aí que correspondentes mandaram o áudio disso que você tá falando aí. Posso colocar? Pô, por Vocês me favor, é permitem? maravilhoso. Simão é muito melhor que eu. Olha, é esse áudio. Sim, o pessoal recebendo o Dirceu. Maravilhoso. Aqui é só fonte primária, não é secundária. Bandido. Não só ladrão, bandido também, né? Que é muito difícil de achar lá, assim como os ladrões. povo depois que rouba o povo! Rouba o povo e depois não tem coragem de enfrentar! Tenha vergonha na tua cara! Tem que pagar o que você deve! Barbaridade. Moro? O Moro, pra quem não sabe, é o camisa 10, não camisa 10 de Curitiba. Ele é aquele meio esquerdo que deixa a galera lá na cara É o do couro gol pro salvar. Moro. É, gente, mas é Dirceu foi liberado. Tá dentro da lei? Dentro tá da lei. Isso que eu ia falar. É tudo É legal. moral? Não é moral, na minha É. opinião. E, Fernando Turri, como estávamos falando ali na reunião de pauta, assim como o Zé Dirceu tem mais 200 mil na situação dele, né, no país. É a mesma coisa que a gente comentou sobre a mulher do Cabral, né? Que ela foi solta pra poder cuidar dos filhos e com esse tipo de argumento. Só que, assim como ela, né, nossa grandíssima, tem outras milhares de pessoas no Brasil que não têm o mesmo tipo de direito. Então, tratamento, De né? tratamento, desculpa. Aí fica complicado. Bom, quem pode, quem não Mulherzinha pode, nojenta essa esse eu vou também. censurar porque esse é proibido para menores Se e menores. sacode, se sacode. Se sacode é bom. E pra fechar as quentinhas da semana, nossa GCM, né, que já era truculenta desde o Haddad, agora entrou um tucanão, agora tem a desculpa, né? Ah, que palhaçada. Ela atacou um morador de rua que, inclusive, ele tava pra começar a trabalhar, né, na semana. Quebrou o punho do rapaz, pelo que eu vi. O rapaz teve que retardar aí a sua entrada aí no mercado de trabalho. Foi exatamente isso. A Guarda Civil Metropolitana foi tirar. O cara tava com um carrinho de supermercado cheio de cobertor, essas coisas que eles têm. E aí, olha que. É muito absurdo. A Guarda Civil Metropolitana pediu a nota fiscal do carrinho do mendigo. Ah, normal, né? Pelo Quem nunca te amor pediu de uma nota Deus. fiscal na A vida? Receita Federal, quando eu volto aos Estados Unidos, por exemplo, não pede. Agora, É, pelo amor de Deus. Olha o país, que é pontual, hein? não digo É nada. a terra da muamba. Mas né? é barbaridade, exatamente. Não, mas pelo amor de É. Deus. E a abordagem, além de ser completamente absurda por esse simples motivo, eles ainda foram super violentos, machucaram o rapaz. Tem vídeo disso, é horroroso. Ele chora, ele pede não levem minhas coisinhas, meus bagulhos. É muito triste. É assustador, mas não é novidade, né? Exatamente. Infelizmente, Essa é a pior não é parte. uma exceção. O prefeito João Dória assinou recentemente um decreto que autoriza a Guarda Municipal a agir com violência dessa maneira para retirar pertences e moradores da rua. No entanto,
pode ser que isso seja um decreto visando o marketing, né? Porque ele usou esse acontecimento aí pra ir atrás do rapaz. Exatamente. Agora o que aconteceu deu foi emprego justamente pra ele e pra mulher, só que, porra... Justamente o contrário da assinatura do decreto, né? Ele se sensibilizou, fez aqueles vídeos maravilhosos que ele faz no Facebook, que dá vontade de beijar aquela testa botocada, pessoa espetacular que é. E prometeu um emprego pro Samir Ahmad. Eu não sei se é refugiado. Era o que eu esse nome, provavelmente. Tava falando com um amigo meu sobre esse vídeo, e aí o cara falou monstro, Dória monstro, porque monstro no lado positivo, né? Porque ajudou o cara, deu trabalho. Falei, cara, calma lá, não é bem assim, né? Nada é bem assim em política, porque né? eu falei, é marketing, parabéns, não é uma ação ruim. O cara não fez uma coisa ruim ali. Mas tem que ver todo o outro lado da história pra que isso não vire uma cortina de fumaça pro resto que ele tá fazendo. São servidores da prefeitura, né? E nada justifica um maltrato desse. Não, cara. É tão ou quão parecido com tratos que a polícia venezuelana ou os grupos militares aplicam no povo atualmente. Mas em quantidade bem elevada lá, né? Essa diferença. É um pouquinho no Lá tá ainda sentido, pior. do que eu falo, no sentido da agressão. Bom, já que o Alex puxou, vamos falar da querida pátria amada dele. De Venezuela. Um hino bonito. Tristemente tem não letra? é respeitado. Tem. Você quer cantar um Não, pouquinho? aqui não. As minhas habilidades musicais. Já te vi cantando La Bamba, Alex. E é verdade. Junto com um cego. Detalhe. É correto. Bom, um pouquinho aqui de Venezuela pra gente. Desculpa, Afonsinho, cortei sem Agora, te avisar. Murilo, pra gente começar em curiosidades gerais, ô Alex, vocês lá na Venezuela aprendem desde cedo a cantar o hino, que nem a gente Sim, aqui, senhor. mas aprende errado, que nem a gente, que Não, até hoje eu não sei aprende cantar o bem. hino As brasileiro. crianças, isso é um fato. Não posso falar por todos, né? Sim. Mas na minha escola, as crianças, no momento, tínhamos todos um dia que uma turma tinha que cantar o hino. Aí tinha briga entre a molecada para ver quem ia hastear a hastear a bandeira. O povo, a primeira fila cantava, aí os do fundo já ficavam um pouco com cara de, não muito emocionados, mas depois todo mundo cantava junto, né? Mas na minha escola também tinha, uma vez por semana, todo mundo se reunia no pátio e cantava. E todo mundo gostava porque matava a aula, né? Vocês sabem que eu sou quase de outro país, né? Nasci no Rio Grande do Sul e lá toda sexta-feira... O Sul é meu país. Não! Eu comecei com essa introdução porque toda sexta-feira no colégio a gente cantava primeiro o hino do estado. Prioridades, né? E depois o hino Eu nacional. não tenho nem ideia do hino de São Paulo. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul é o único estado do país que obriga as crianças a Não, cantar. o molequezinho do The aprenderem o hino. Voice, que acho que foi um dos campeões. É, alguma o coisa assim. campeão, foi o campeão. Um gauchinho. Um dos campeões é bom, né? O campeão. Você tá numa situação Ele tava confortável. com a bandeira. Eu cantava o hino do patrono da escola, o hino à bandeira, o hino nacional. Nossa! Mano, eu passava a manhã Era inteira. A gente queria uma tomar aula. café da manhã e tava cantando o hino. Chato, hein? Não, na minha escola do Fundamental eu cantava o hino da independência, da proclamação da República, da bandeira, que é o Salve Lindo Pendão da Esperança. No colégio Anchieta a gente cantava o hino do Rio Grande do Sul e o nacional e era lindo. Mas a gente gosta do hino brasileiro, tanto que a gente abre e finaliza todo o programa com ele. Com a melhor versão dele, inclusive. Exatamente, grande Vanusa. Só deixa eu tirar uma dúvida antes da gente ir pros assuntos mais... Quantas dúvidas? O senhor é o presidente. Não, é que eu não quero ser Está o aqui uma comandante de fato. Uma entendeu? democracia, exato. Uma vez Obrigado, na vida. Alex. Uma democracia. Você chegou a fazer curso pra Miss Universo? Por quê? Não é sério? E essas são Venezuela as é o grandes... país com mais tradição no Miss Universo. Olha Olha só. só. É o país que mais Tem bastante mais tem coroas curso lá, do né, de Miss verdade, Universo. né? Tem muitas mulheres Mas que você se não fez. dedicam, nunca teve a intenção, não tem, Mister Universo. né, também não. Mas é beisebol, Miss Universo, política E Maduro. e tristemente... Maduro tá na política. Maduro. Maduro é um mundo Ó, à parte. é uma né? relação à eu parte, gosto né? que o Alex já de cara entregou o que ele pensa do governo venezuelano, né? Mas não ia Maravilhoso. demorar muito, né? Não Oh, ia. que bom, que bom. Jamais defenderei uma coisa que mata 35 pessoas e ainda fala com vacas. Pra quem não sabe, Quem não Alex. sabe. Por favor. Pode história, contar, né? pode contar. Isto é verídico. Isso E aconteceu pesquise no YouTube que tem lá, hoje. Maduro hablando. Com as as vacas. vacas. Maduro falando com vacas. E vocês vão observar o presidente da Venezuela
pedindo... Ele tentou fazer um apoio, uma brincadeira, só que sumamente ridícula. Falando com 2 vacas, pedindo apoio para a Constituinte e que eles têm que estar junto com o povo e toda esta dialética, este discurso falacioso, místico. Há quem saúde vacas e há quem exalte a mandioca também, né? O que o senhor vai falar, né? Tem a mandioca aqui, você? Acho que não tem, né? Mas em homenagem à mandioca, eu ponho outra aqui. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens. Grande. Ou mulheres sapiens. Grande Dilma Rousseff. Mulheres sapiens é Falando em Dilma Rousseff, pegar um gancho do que a gente já comentou, o PT soltou uma carta, né, de meio que apoio ao Maduro. Foi mais uma crítica ao governo, como estou na presidência e tentarei ser democrático, entre aspas, golpista. Entre aspas. Ó, tô tentando, A gente falou tentando. sobre essa que carta no democrático. programa 4, então se você quer ver a gente falando sobre esse assunto, vai lá no... Exato. Ó, hiperlinkando aqui. Maravilhoso! Importante. Teve aula de Jabá aqui. ciberjornalismo com a querida Caru Schwingers. Como assim? Não lembro sobre o nome dela, desculpa. Bom, o PT... Você chegou a ler essa carta, Alex? Não, confesso que não li na íntegra, não. Então, PT... Vai, né? Você que é um grande crítico ao PT... Eu? Você crê que o PT tava mais visando atacar o Temerzinho ou tava realmente apoiando Eu acho que o Nicolás? PT não tá visando mais nada, assim, ele não consegue mais fazer nada. Mas se eles tinham um objetivo com aquela barbaridade, era atacar o Michel Temer e não manifestar qualquer tipo de apoio à Venezuela, porque os caras não entendem nem da política nacional, vão entender de política externa, né? Complicado. Bom, vou me abster sobre esse comentário de Gabriel Weiler. E, Alex, Murilo, começa... acho que... rapidinho. Fala, acho que é Yuri, legal por a favor. gente dar um contexto básico aqui da situação que passa a Venezuela pra gente começar a criticar, sim. né? Porque eu acho que se alguém elogiar aqui, a gente pode bicar pra fora do estúdio. Alex, o que Alex. tá acontecendo na Venezuela? Ia fazer exatamente Perdão, a pergunta. perdão, eu me apeguei Não, mas ao microfone da presidência. Então assim, Alex, Quer o que está falar acontecendo na nele Venezuela? aqui, ó? Vem aqui. Pergunta você Obrigado. também, Yuri. Alguém, já deram 2 golpes aqui, né? Você viu, né? Só tem É golpista como a aqui. ó. Venezuela, que também recebeu 2. Tá me ilustrando aqui Não, exemplos. daqui pra a gente. pouco o Alex vai estar sentado aqui na minha cadeira e eu nem percebi. O programa vai ser em espanhol, vai mudar. Que tem pessoas escutando desde lá. Ó, Só falta trazer umas 2 vacas pra dentro do estúdio. E tocar reggaeton no lugar do forró, né? Eu já me di conta que as cadeiras são vermelhas, né? No ele estúdio. já Então, tá... já tem um passo tudo lá a ver. dentro. Nosso fundinho aqui atrás também, tá tudo lindo. Mas então, Alex, dá um panorama resumido mesmo pra gente. O que tá pegando na Venezuela mesmo? Mas o mais recente, assim, faz um mês de protestos na Venezuela, liderados por correntes da oposição venezuelana, contra o Nicolás Maduro e a cúpula do regime. Já vão mais de 35 pessoas mortas. Hoje morreram 2 estudantes de 20 anos Em protestos. em protestos. Esta semana, acredito que foi ontem, se não estou errado, morreu um moleque, uma criança, praticamente, um jovem, com 17 anos de idade, por impacto de uma bomba de gás lacrimogêneo no peito diretamente. Acabou morrendo. Este menino era membro de uma coisa muito positiva na Venezuela, que temos que reconhecer que o governo do Chávez continuou isso, apoiou, que é o sistema de orquestras sinfônicas da Venezuela. E este jovem que participava disso morreu. Criou um impacto maior ainda. E uma das caras internacionais que durante muito tempo apoiou o governo Chávez e Maduro, Gustavo Dudamel, que é o diretor da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, deu uma carta repudiando o que estava acontecendo. Ou seja, neste momento, depois de um mês de protestos, depois de um problema grave, que foi a sentença do Tribunal Supremo de Justiça, que fecha o parlamento, declara que já ele não existe, logo volta para trás, isso é um fato. Porém, O Tribunal Supremo de Justiça que equivale ao nosso STF aqui no Exato. Brasil. correto, só que é a total disposição do governo do Nicolás Maduro. Sim. Explicitamente
Igual que a maior parte dos retores do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, é o poder venezuelano do Estado. Na Venezuela tem 5 poderes do Estado. Basicamente são os mesmos 3 que teria aqui no Brasil, só que eles tomam umas proporções institucionais maiores, né? Também é a favor do Nicolás Maduro abertamente em muitos momentos, porque permitem irregularidades. Por exemplo, não foi convocada o referendo, que era uma via constitucional, o referendo para revogar o mandato do Nicolás Maduro, que foi uma reforma que é feita na Constituição por Hugo Chávez, ao qual Hugo Chávez se submeteu e ganhou o referendo. Isso passa, que vem depois? Vem o próximo passo para utilizar a Constituição ainda, procurar uma saída dentro da Constituição venezuelana. Isto é, a oposição chama e continua chamando a mobilizações pacíficas e são recebidos violentamente e brutalmente agredidos por força pública, de uma forma que a própria ONU já condena abertamente. Não sou eu que estou falando, eu tento dar uma ideia para os ouvintes, para que realmente neste programa saiam desse pensamento dicotômico, oposição-chavismo, né? A Venezuela atual já mudou, não é o que a gente está lendo nos jornais, o que a gente está acostumado. Os venezuelanos, mais de 80%, segundo pesquisas nacionais privadas da Venezuela, falam que as pessoas querem uma mudança, estão contra o governo Maduro. Que tem pessoas que são chavistas, a favor do Chávez, mas não maduristas. Sim. E é bom começar a falar desses termos para as pessoas entenderem o que está acontecendo, mais complexo do que parece. Porque a maioria das pessoas colocam todo mundo no mesmo lugar, né? Na mesma cesta e é legal contextualizar que o Chávez assumiu em 99, né, Alex? Em 98 ele ganha a eleição. Em 99 ele assumiu, né? E veio a falecer em 2013, que foi quando o Maduro assumiu o lugar dele. Correto. Ambos do mesmo partido, né? Que é o Partido Socialista Unido da Venezuela, Socialista União Venezuela, PSUV. E é legal dizer que as pessoas que apoiavam o Chávez não necessariamente continuam apoiando o Maduro, né? Que tem pensamentos diferentes, inclusive. E aí tá, os venezuelanos estão protestando na rua, neste momento, em conjunto. Então, estão coisas muito dramáticas, como são os coletivos bolivarianos, que são grupos, não todos são armados, isso é uma coisa que deve ser dita, mas existem grupos afins ao governo que estão armados e que vão à rua e atuam impunemente. Vamos lembrar que a Venezuela tem 97% de impunidade. Ou seja, hoje em dia, se uma pessoa comete um assassinato na Venezuela, as possibilidades são muito altas que nada aconteça com ela. Então, por isso que é tão precário o estado dos direitos humanos. É um cenário muito complexo, a questão da fome, a questão de... Eu falo da fome e vou pontuar bem claramente para as pessoas. A FAO, da ONU, né? A Organização do Agricultura e Alimentação, deu 2 prêmios, reconheceu o governo Chávez e Maduro em 2 oportunidades por redução da pobreza, isso é um fato, que são os números que também... Olha que coincidência, hein? Que são também os números que vocês podem ver da redução da pobreza na CEPAL, né? A Comissão Latino-Americana para a ONU. Mas o que acontece? Há menos de 2 semanas, a própria FAO incluiu a Venezuela dentro dos países que considera em risco alimentar para o ano 2017. Por quê? Porque o governo não ofereceu os dados sobre a matéria. Junto a quais governos? Para as pessoas entenderem. Junto à Coreia do Norte, por exemplo. Junto à Eritreia. Não sei se eu estou pronunciando bem o país. Sim, claro. Então é um cenário complexo, um cenário de fome e um cenário que vai chegar aqui. E esse cenário ainda não chegou a Roraima, a crise venezuelana. Não, eu ia falar, o Alex começou falando sobre a violência, né, nas ruas, e o Brasil hoje, junto com a Argentina, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México e Paraguai, divulgou um comunicado criticando a deterioração da situação interna e o recrudescimento da violência na Venezuela. A nota reitera a importância da Venezuela cumprir o calendário eleitoral, liberar presos políticos,
restituir as funções da Assembleia Nacional democraticamente eleita, bem como garantir a separação dos poderes. E finaliza com uma coisa muito interessante que diz assim: como membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Venezuela tem a obrigação de aplicar as normas mais estritas sobre a promoção e a proteção dos direitos humanos, em cumprimento dos compromissos e obrigações derivados dos tratados internacionais de direitos humanos que assinou e ratificou. Quer dizer, está se tornando um problema global, né? O que é mais trágico é que no momento tão delicado da Venezuela, em que ela tem vários problemas internos, ela aponta dedos e tenta achar problemas em países vizinhos. Isso é um desrespeito. Então, Não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Recentemente, a chanceler venezuelana difícil. Delcy Rodrigues, ela falou sobre, enfim, várias coisas sobre o governo brasileiro, inclusive a taxa de homicídio, sendo que na Venezuela, ela, segundo dados ali do Observatório Venezuelano da Violência, trava-língua, né? É o segundo país, é o segundo país da América Latina com maior taxa de homicídios ali. São 250 mil assassinatos no ano. E tem a cara de pau. E não tem guerra. Lembremos disso. Um país, uma falsa paz. No Brasil são 5 mil, segundo dados que ela mesma aponta, segundo o IPEA também, enfim. E tem a cara de pau de achar que pode, na ONU, criticar o país pela violência com manifestantes e por temer que a nossa democracia esteja em risco. A Venezuela tá falando de democracia na ONU. Abre aspas, restabelecimento da democracia e o Estado de Direito, fundamental para os direitos humanos afetados pelo golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff. Isso é um desrespeito, é uma palhaçada. Frase do próprio governo Maduro. Eles estão rindo da cara do Brasil. Que é a mesma... ela, quando foi pra OEA, Organização de Estados Americanos, que por casualidade foi o primeiro emprego que eu teve quando morava lá. Carregava caixas, mas me sentia que ajudava muito. Nessa organização, a Venezuela, os canceleres dos países aprovaram ativar a Carta Interamericana na Venezuela. Esse dispositivo, um dos países que... a única vez que foi aplicada no passado foi em Honduras, quando o Zelaya foi deposto por meio de um golpe no país. Um dos que mais pressionou para que fosse aplicada era Hugo Chávez, quando ele era presidente. E nesta organização, a Venezuela se sente questionada, começa o processo da aplicação da carta e se retiram. Ou seja, não ninguém me demitiu, eu vou embora primeiro, entendeu? Essa foi a reação. Então, está colapsando o sistema humanitário. A Venezuela criticou nessa mesma nota a corrupção no Brasil. E eu acho importante, eu não estou defendendo o corrupto em nenhum momento, isso que eu estou falando, mas é muito importante reconhecer que a Organização de Transparência Internacional fala que a Venezuela é o país mais corrupto da América Latina. E está em empate no 10º do mundo. Então, é um discurso... É desrespeitoso, né? Hipócrita. Não, hipócrita. Se me permite, né? A chanceler chanceler da Venezuela falar sobre democracia, como diria nosso amigo Thiago Vidal, é como uma pessoa que nas resoluções de ano novo fala, vou fazer regime. Acha que engana alguém, mas não engana ninguém, né? Só que ainda tem uma meia dúzia ali que acredita, né? A gente recebeu um comentário aqui dizendo que o Alex é um venezuelano paraguaio, porque tem sotaque de português. Explica a sua descendência. É uma mistura total, né? Meu pai é de Portugal. Então, eu aprendi um pouquinho com ele. A Alex teve, não sei se a honra, mas quando éramos do centro acadêmico, interpretou Pedro Álvares Cabral. Olha só. Pouco a pouco, nesse programa, eu tento ficar sério, falar da Venezuela. Me alfineteiam, vou perdendo o equilíbrio. Eu ia usar pra quebrar o gelo, mas já que a gente já quebrou o gelo, eu vou também comentar outro fato interessante. Antes de ser do centro acadêmico, a gente passou por uma chapa, né? No dia que eu entrei na chapa, o Alex estava lá apresentando pra galera, e no final do PowerPoint, da apresentação, tinha... Não sei se vocês sabem sabe aquela figura do Hitler, que é com o proibido, com o sinal de proibido, com o círculo vermelho e uma barra.
só que com a cara do Maduro e o bigodinho, assim, e aí eu já comecei a falar, esse rapaz é louco, hein? Acho importante ressaltar também pro ouvinte entender a importância desse nosso convidado. Ele foi diretor do departamento político do Centro Acadêmico 4 de dezembro. Primeiro diretor. Foi o fundador do departamento político do CA da SPM. Não sozinho, foi com uma galera muito especial. Olha como é político. Carolina. Que é a base aliada. Começou. Carolina Mailhães ajudou muito. Isso. O Adriano, o Thiago e a galera da Apolo que começou e que continuou o segundo e o terceiro departamento. Tomara continue ainda. É isso Tá aí. certo. Agora, Alex, uma das últimas notícias que chegou ao Brasil, pelo menos, sobre a Venezuela, foi a questão da Assembleia Constituinte convocada, enfim, pelo Nicolás Maduro. O que é essa história? Como é que isso funciona? Quais podem ser ali os próximos passos em direção a isso? É um tema altamente complexo, não sou advogado constituinte, a profundidade do tema não chego a ter completa. Porém, o processo constituinte existe, é constitucional, na Constituição do 98, aprovada também por um processo constituinte, que foi essa é a chamada Constituição de Hugo Chávez. Foi com a que inicia o projeto que eles denominam de la Revolução Bolivariana. E essa Constituinte que o Maduro está chamando tem um grave problema que é o ponto principal pela que a oposição denomina de golpe, de um novo autogolpe, por causa que ele quer a eleição 500 deputados para essa Assembleia Constituinte, só que de 250 seriam eleitos dentro das bases controladas pelo governo, ou seja, bases aliadas, diga-se, grupos ligados diretamente a missões, grupos de, possivelmente, milícias dentro do governo, e são áreas onde eles têm um controle total. Então, estamos falando que 50% já é tirado da mão das pessoas. Não querem fazer esta eleição, não querem fazer esta Constituição com um voto direto, secreto, universal. E hoje, para aquelas pessoas que... Eu estava lendo uma matéria da RT, onde estavam defendendo muito abertamente, parecia uma propaganda política do próprio governo. Tem 5 reitores no CNE, Conselho Nacional Eleitoral. Um deles falou que deve ser respeitado o direito ao voto universal, secreto e direto. Então está contrariando já o governo do Maduro, que aí é que está a gravidade do problema. Eles falam depois, não é uma constituinte para mudar toda a Constituição. A constituinte se dá para gerar uma nova Constituição, refundar o Estado venezuelano. Esse é o princípio na Constituição venezuelana. E não é obrigado a ter o plebiscito, né, para constituinte. Essa que é outra questão. Tem duas. O plebiscito é correto, é obrigado a ser chamado. Tanto que o reitor fala, devemos respeitar, e seria antidemocrático, não sou eu, estou me baseando nas palavras deste reitor, o cara que está sentado junto às outras reitoras do Conselho Nacional Eleitoral, fala, devemos respeitar o voto secreto, universal e direto. Que o Maduro faz a meias, porque ele está pegando 250 das bases dele. E os outros 250 está pouco claro. Esse que é o problema, as coisas não estão claras. Tem outro problema, o presidente pode chamar sim a Constituinte, por meio do Conselho de Ministros, como ele fez, mas precisa de uma aprovação da Assembleia Nacional. Só que a Assembleia Nacional, a Venezuela é um país difícil de explicar para as pessoas que pensam com uma mente democrática, que isso é ótimo e deve ser defendido. Mas por quê? Porque A mente democrática é excelente. mas É difícil de explicar para quem tem mente democrática. Quem não tem é fácil. Fácil. Por quê? Porque você tem um Congresso, você tem uma Assembleia da República, mas não tem. Ou seja, a Venezuela, os congressistas, os deputados, perderam a imunidade diplomática porque o governo, o Tribunal Supremo, o STF venezuelano, tirou a imunidade. Isso significa que eles podem ser presos sem um Julgamento? um julgamento, não um julgamento, mas sem um É como julgamento se dentro o foro das medidas. privilegiado no Brasil. Sim, mas não é bem, ou seja, a imunidade, um foro privilegiado no sentido que seriam abertamente investigados, mas tem certos benefícios Ressalvas. que um civil, por dizer assim, um cidadão civil comum não teria.
ou seja, os deputados venezuelanos são agredidos. Tem casos como o deputado Requenses, que foi agredido com uma bomba lacrimogênea no rosto. Ou seja, é uma situação... Eu queria saber aqui a opinião de muitas pessoas, se o seu deputado predileto, seu congressista, seu senador, fosse agredido por um militar com um disparo de bomba lacrimogênea ou com qualquer outro tipo de objeto. Está documentado, dispararam desde helicópteros bombas lacrimogêneas. Isso é impensável no Isso é Brasil. categorizado como crime de guerra. Num momento como esse. Então, é muito difícil para alguém falar, mas tem democracia. Não é uma democracia irregular, ou seja, é uma nova forma. O Congresso está aí, o Congresso atua, mas todas as leis, desde que entrou o parlamento eleito, foram banidas. Por quê? Porque isso traz muito dúvida muito grande. Muitas pessoas falam, mas é que o Congresso se declarou em desacato. Isso é um fato, se declarou em desacato porque o que acontece? Ninguém comenta, ou não é comum escutar isso. Os 3 deputados do estado de Amazonas, na Venezuela, são 3 deputados que são representantes indígenas, das comunidades indígenas, que é uma minoria, por mais tonta que possa ser a frase, é uma minoria realmente muito pequena na Venezuela. E eles têm direito a essa representação e merecem, porque são representantes indígenas. Esses 3 representantes foram considerados pelo CNE, no momento, que as eleições foram irregulares. Eleições que eles controlavam. Ok? E por quê? Por que era importante esses 3 votos, 3 pessoas? Porque dava a maioria qualificada para a Assembleia Nacional, 112 deputados. Com isso eles conseguiam nomear novos juízes, com isso eles conseguiam nomear novos reitores para o poder eleitoral. E dessa forma poderiam mudar o Estado de uma forma democrática dentro da Constituição. Aí muitas pessoas se perguntam, mas se não é uma democracia agora, depois que ganhou a eleição, a oposição, assim fica fácil para vocês falarem. Aí está outro ponto. Como funciona o sistema eleitoral venezuelano? Os caras, em cada centro eleitoral, vai ter os votos, as pessoas votam, é de forma eletrônica, você coloca a sua digital, você molha o dedo numa tinta, que teoricamente não deve sair do dedo. Fica uns dias, né? Ficam uns dias, algumas vezes não, que são algumas irregularidades que se dão. E no fim do dia acontece uma supervisão desses votos. Todo mundo fechou o horário eleitoral, vamos contar certa porcentagem das caixas com os votos. Sai um resultado eletrônico que a máquina dá, e é com isso que conseguem os opositores calcular e ter a defesa dos votos. Por quê? O que acontecia muitas vezes? E não sou eu que falo novamente. E só deixa eu fazer um adendo, foi por isso que o Lula cortou o dedo, né? Porque ele não queria mostrar que votou. Aí ele podia votar várias vezes. E eles colocam, tanto o chavismo como a oposição, pessoas em todos os centros eleitorais. Mas é muito fácil. Mas para pensar, um país como a Venezuela, um estado de difícil acesso, como são algumas áreas do estado de Delta Macuro, que fica na costa ocidental venezuelana. Ou seja, não é fácil chegar até lá. O que e aí eu penso, que acontecem Alex, alguns problemas. E não sou eu que falo, é a OEA. Ele é muito político! Ele é muito político, não dá. Não, só para falar conclui. que informes da OEA, da Organização dos Estados Americanos, informes da própria organização Carter, que já verificou, e o Chávez falava a favor de eles como observadores internacionais de eleições, falam que existiram irregularidades no processo. Uma democracia com irregularidades não é uma democracia. Eu não voto, se eu voto com medo, eu não estou votando plenamente, não se estão exercendo os direitos democráticos do cidadão. Uma votação pro povo da Venezuela, o resultado vai ser mais ou menos assim, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo Força, mundo perder. companheira! Bom, achamos alguém aqui que fala mais do que o Vidal, né? Mas nesse momento é importante. Vocês me pediram para comentar. Faz Tanto tempo que eu não tenho liberdade de expressão assim, né? Ele é venezuelano, after all. Tanto que eu demorei pra te cortar, você percebeu. Agora, né? Murilo, Até porque Pode o assunto cortar. é Tô acostumado importante. à censura. Foi bem estratégico, né? Esperar o Vidal ir pra Itália pra chamar o Alex, né? Exato. Mas imagina Aqui, não não ia ter como. Imagina Não, a o gente não programa ia com o falar. Alex e o A Vidal. gente não ia falar. Eu acho que íamos brigar.
que ganha muita coisa. Ai, isso eu tenho certeza. Não, ia ser assim o programa inteiro. Só tocando campainha A pra ver se os campainha caras do Congresso. não falariam um pouquinho mais, né, do que eles já falam. Tem muitos temas, Mas preços ó, políticos. se a pessoa que tava, se os nossos ouvintes não sabiam o que estava acontecendo na Foi Venezuela, um bom panorama. Tem um agora panorama eles agora. sabem, né? Ou seja, Alguém quer fazer mais alguma coisa? Deixa eu puxar aqui um quadrinho pra gente continuar aqui no programa. Foncinho, impeachment da semana tá pronto aí? Solta aí pra gente. Impeachment da semana. Quer derrubar nós, né? Não, aqui eu queria dizer, pronto. antidemocrático. Quer derrubar nós. É a esquerda mostrando sua verdadeira face. Vocês Queria não pag- deixar registrado. Vocês não pagaram propina da nisso, Que entendeu? isso? Fala uma coisa, faz Eu outra quero agora, começar, se vira. Queria deixar registrado nos anais da história do Congresso Nacional que o nosso presidente de hoje, Murilo Parolini, mudou a pauta neste exato momento, pegando a todos nós de surpresa. Bom, se você pegar a pauta neste exato momento, você vai ver lá, quadro número 2, impeachment da semana, tá ok? Pegou a gente de surpresa. Yuri Bonetti. Eu começo empichando o senhor, que pegou a gente de surpresa aqui. Fora, Murilo. Tchau, querido. Falou que não ia ter o quadro, ninguém pensou no impeachment. Aí, ó. Tchau, querido. Alex, você tem alguém pra empichar nessa semana? mas acho que todo mundo que tá escutando já sabe. Se Vocês tem querem alguém, mudar o quadro assim? Tocou Maduro. Vocês querem... Isso é uma o Levante falta de respeito tá com total. Maduro. Vocês querem mudar o quadro assim, ao vivo mesmo? Não, vamos agora permanecer. vamos Não, então aqui terminar não, o impeachment então da é semana, que é pra ditadura. mostrar que nós Aqui somos ninguém bons tem de medo. improviso. Ah, vocês são? Somos. Era essa a ideia, então... Fernando Turri. que Se alguém aqui é bom de Porque eu não improviso, fale, sei. senhor. Jogaram uma bomba. Que Bom de calhorda. improviso é você. Olha, eu vou empuxar então essa semana o Zé Dirceu, assim, pensando Tá de bom, primeira. pô. A pessoa Gilmar que eu Mendes. Então, não porque... Não é porque ele é complicado, tucano. Não, né, não é Gabriel? isso. Não é isso. Gilmar Mendes Não é isso somente. É o segundo pior ministro do Supremo, na minha opinião. Só perde pro Dias Toffoli. Mas o Zé Dirceu, ele devia ter vergonha na cara, cara. Porque ele escreveu uma carta depois que foi solto. Ele ligou pra mandar parabéns pro Genuíno. Não, ele 71 aninhos do Genuíno. Ligou? tá indo longe, né? Mais do que devia. De todo modo, o Zé Dirceu escreveu uma carta dizendo que a esquerda, que quando o PT reassumir a presidência desta Tá república... quase, hein? Fala pra ele esperar um pouquinho. Eles têm que tomar um posicionamento à esquerda e fazer finalmente um governo de esquerda, dando uma alfinetada, inclusive, né, nos governos anteriores. Exato. Mas é um cara de pau, é um cara que já foi condenado a 32 anos de cadeia pelos roubos inacreditáveis que cometeu no Mensalão. Tá sendo julgado 380 milhões de processos agora na Lava Jato, porque mesmo na cadeia continuou Isso são números recebendo aproximados, né? propina. De lei. Quem é que dentro da cadeia recebe propina? É que é traficante de droga, né? Esses 358 milhões de processos são números aproximados. Aproximados. Estilo venezuelano. Eu sou uma né? pessoa hiperbólica, você sabe. Fernando Turri. Olha, eu dei muito tempo, hein, pro senhor pensar aí no impeachment da semana. Deu tanto tempo que eu pensei em dois. Olha Ó, só. O primeiro que já tava em mente, eu queria empichar aquele cachorro que fez eu perder o voo e perder o programa da semana passada. Aquele cachorro. Muito bom! Que foi por causa dele, daquele animal, que eu perdi o último programa. E o Fê tá progredindo, né? Começou empichando o sol no primeiro É, programa. agora é o Evoluiu cão. pra um animal já. Posso Muito mamífero. profundo. Vocês me dão um momentinho só? Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. É o cachorro do Fê atrás. Tava exatamente. atrás de mim, hein? Eu não sei quem ganha de frases, ou o Maduro ou a Dilma, começa a ficar difícil. Achei que você bom, falava né? Maduro, a Dilma ou Fê, não sei. É. Fê, e o segundo impeachment? Ah, que contextualizado na Venezuela, a própria Delcy Rodrigues, que é a chanceler venezuelana, terceira vez que eu erro, É difícil música falar. agora. Bem-vindo, bem-vindo. pelas barbaridades faladas, mas eu continuo com o cachorro. Perfeito. E o senhor, Murilo Parolini? Eu tentei me inspirar no Fernando, eu ia empichar o frio. Aí eu comecei a pensar. Eu tô gripado também, por isso Não, minha não. voz zoada. Não Uma consigo coisa falar. mais mais latino-americana. latino-americana. Pô, eu não sei, velho. Agora eu mesmo me Olha
armadilhei. Então, ele puxa o quadro, Ele tenta puxar a cadeira ele de todo se mundo e ele derrubou. não sabe. Tenta sabotar os São, colegas. são manobras mal intencionadas. De fato, de O fato. mal feito, bem feito, nunca foi feito, não é mesmo? É quando a magia isso volta é feitiço do Harry Potter, por acaso? Quem fala Mal isso é minha feito, astróloga. É a segunda vez que eu menciono, hein? Ah, grande. E falando em suas astrólogas e suas conexões, mandar um beijo para sua vovó. Sempre vamos mandar Agora aqui, ela né? vai ao delírio, cara. Semana passada o Thiago Vidal mandou um abraço pra dona Ieda. Ela surtou de alegria. Ela é nossa maior fã, talvez só atrás do Fagner Ribeiro. Dona Ieda, nós a amamos, assim como amamos Fagner Ribeiro, não é mesmo? E ela nos colocou num rol bastante curioso. Ela disse assim que nós 5 somos os jornalistas preferidos dela no mundo, junto com Diogo Mainardi e quem mais que ela tinha falado? Ah, Diogo Mainardi, Milor e Jorge Santana, que vem a ser seu próprio filho. Exato. Tá bom. Maravilhoso. Eu fiquei feliz de estar ao lado do Maynard. É isso. Tá bom. Bom, mais feliz que ela, só aquele cara do Espírito Santo, né? Que acordou com 135 bilhões na conta. Porra, Nossa A mais por causa de um senhora. erro bancário. Ah, que pena. Dá pra pagar a previdência, hein? Consertava o rombo. Alex, o que você faria se você acordasse com 135 bilhões de reais na conta, se tornando o brasileiro mais... No caso... Se tornando o ser humano mais rico do mundo, né? Ser humano? Claro. Bom, se você naturalizado brasileiro, você se tornaria o brasileiro mais rico, mais 40% a mais que o Lehman. Ele ia comprar a Venezuela, certeza. A Venezuela não tem preço. Que fofo. Que isso, hein? É muito Mas o que você faria com 135? Primeiro me assustaria, né? Porque você acorda com essa grana aí, alguma coisa você fez, né? Sem você saber. Tem uma teoria que esses caras estão botando assinar papel pra morador de rua ou botar coisas que não foi eu que assinei, é tal cara e ninguém sabe. Ou seja, estão prejudicando todo mundo. O que eu faria? Ajudaria a Venezuela, o Brasil Aí, ó. e a América Latina, porque eu acredito como bom latino-americanista E como bom neste político continente. também. E como 125 bilhões, você fica com um e você vai viver toda a sua vida. Você pode fazer, você dá isso pra todo mundo. Paga a dívida externa de todos os países, cara. Um discurso de Miss, né? Paz mundial. É treinado desde criança. Venezuela. Deixa eu falar, querem fazer uma morte rapidinho? O senhor é que manda, o senhor é Meu presidente. Deus. Foncinho, toca lá porque aqui é dinâmica, entendeu? A morte não é uma opção. Não sei por que eu fui concordar, porque eu prevejo tragédia. Totalmente. Pra quem não conhece esse quadro, a gente dá duas opções aqui pros nossos parlamentares e a morte não pode ser escolhida como uma delas. Começar com você mesmo, Gabriel Varner, já que você pediu, você tá olhando pra mim, olhando pra você. Diga. Se você estivesse aí no segundo turno, tivesse que votar entre duas pessoas pra presidência do meu Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Ainda bem que eu não voto. E tem um nosso grande Jair Bolsomito. Porque sempre ele. Ele passa lá, né? Porque é a mais difícil pra escolher. E aproveitando a temática, do outro lado, um naturalizado Nicolás Maduro. Nossa senhora. Mas isto aqui é penalizado Nossa por senhora. lei, né? Ou seja, Eu ia fazer a morte não é uma opção. Não, eu ia fazer um Maduro contra Suicídio a Dilma, mas a coletivo. Dilma não é tão ruim assim. Então... suicídio coletivo. Não Caramba, pode. o cara Acordou pode, pro crime hoje, hein? Cara, assim, ó. Tendo em vista que os dois desrespeitam os direitos humanos. Quer dizer, tendo em vista que o Maduro. Este programa chegou muito baixo. Este programa perdeu todo o meu respeito. Quando a esquerda assume a presidência, é esse tipo de situação que ela nos coloca. Mas sabe, eu vou cortar e vou fazer um papo bonito, porque eu quero adorei, vai fazer que a campanha, galera, então. não, que a galera saia. Eu sei que tem pouco tempo e agradeço realmente. O cara é tão venezuelano que salvei. tomou o controle Tá vendo? do programa. Te salvei o cara do problema, Mas é tirei ele. democrático, foi democrático. Tirei ele. Cara, Acho que a questão do autoritarismo termina. isso Termina que eu e aí ia dizer. eu chego Pega e aí, se falo. fuder. eu acho que eu não sei. O autoritarismo nunca pode ser permitido. Murilo, não importa tá se é de enrolando esquerda aqui, ou ó. de direita. Fala logo. Assim, ó. Segunda vez, vamos lá. O Alex resumiu bem aqui, ó. A gente tem duas personalidades autoritárias, uma de esquerda e outra de direita. É eu só vou falar na um minha, nome. né? Não, Qual? Pronto, já tá Não, tem dito. que Pelo falar. amor de Deus. Não, quem que é? Ah, Cite o nome dessa pessoa.
Mas qual é o ponto disso? Não é possível, deputado. Deputado, não é possível. Não dá pra votar. Deputado. Não dá pra votar em nenhum dos dois, porra. É isso aí. Gabriel, fala de mim que fico em cima do muro, mas olha só. Olha, ele tem opinião formada aqui, não quer falar pra não se ofender, não se falar com a galerinha Eu só dele. queria dar uma pausa pro boné aqui. Não, Que tá escrito, tô olhando Narcos, Eu tá acho que é escrito uma no boné. provocação a você. Eu senti o vice-presidente da Venezuela considerado narcotraficante pelos Estados Unidos. Não sei qual é o não, apelo. E meus amigos estão escutando o programa, isso era piadinha, achando que eu tô confundindo Colômbia com Venezuela. Gente, eu sei a diferença, sei que a única coisa semelhante são as cores da bandeira entre Colômbia, por enquanto. Simão Bolívar. Tem algumas semelhanças a mais, mas enfim, eu tenho que votar? Por favor. O povo não quer votar nisso. Nunca pensei, né? Mas acho que tem que ser bolsominion nessa, né? Porque Nicolás Maduro, vamos combinar. Não, mas eu vou fazer uma pausa, porque isto amerita essa pausa, senhor presidente do Congresso. O ponto é Obrigado pelo respeito. que o programa termina desse jeito para que os brasileiros que nos escutam realmente entendam que não é uma questão de ou direita ou de esquerda. Não É uma questão, na Venezuela, ruim mesmo. de democracia. Ou você está a favor da democracia, dos direitos humanos, ou você não está. O que temos hoje não é produtivo para o povo venezuelano, não é produtivo para a região. Quando um país latino-americano está dentro de políticas que não são democráticas, está destruindo os pilares da democracia na região Alex também. de Abreu pra presidente. Viva la revolução! Agora, Um continente que saiu de tantas ditaduras para estar entrando novamente numa destas. Ou seja, bom. os países não acabam e que a galera saiba que isso é uma opinião minha. Não é entre direita ou esquerda, e neste país também não. Vocês, como os venezuelanos, a galera você tem que juntar, se unir a favor da democracia, respeitar a opinião do outro e falar, eu acho este programa bom, Agora- e obrigado pela ligação, pelo convite. E saiba a galera que a Deixa o Fernando oposição... votar. Você ainda vai se Calma. despedir. Deixa o Fernando bom, votar. não sei Ainda se eu vai ter tenho a despedida. tempo, Não, vai não ter. sei como Tem funciona. 10 minutos e o Feturri vai correr. Não, só pro Eu Alex, tava deixando ele falar até acabar o programa pra eu não precisar votar. Entendeu? Então, não votem, eu tô tentando aqui. Falei que votar entre um louco e outro louco. Fernando Turri, qual o seu voto? Antes de votar, meu qual era o Deus. nome daquele deputado que foi... Calma! Aquele deputado venezuelano que foi Aí, mas agredido. 4 vezes. Vou dar umas aulas. Todo mundo em casa, fale agora. Venezuelano. Venezuelano. É Com fácil. sotaque ou não? Venezuelano. Foi Venezuelano. agredido Venezuelano. com a bomba. Qual que você falou? Reconnaissance. Você fez uma pergunta pro ouvinte que é, nossa, imagina se o seu deputado preferido fosse agredido, né? E isso, se Ele é o o Vidal, seu, se o Jair Vidal Bolsonaro. tivesse na mesa, ele levantaria a mão. Na vez que Jean Willis cuspiu o Bolsonaro. Isso é verdade. Então, não é lembrando. Com base nisso, eu vou me juntar ao Thiago Vidal, só porque ele votaria, tô dando a voz a ele canalha. no Bolsonaro. Mas só porque tem que representar o amigo. Bolsonaro ganhou a eleição, gente. Não ganhou. teve o que fazer. Isto é uma vergonha. E é legal O outro também, porque né? o Alex falou que não é questão de direita e esquerda, e sim de ser a favor da democracia e contra. Nada garante a gente que se por um dia, não vai acontecer, graças a Deus, o Bolsonaro vier à presidência, garante a democracia do Brasil, Se né? acontecer... Porque esse aí Que defende aí os é que tá o negócios problema. complicados. Correto, é. Por isso que... Ou seja, nós temos que defender a Se você pluralidade. se alongar, eu não vou deixar você falar da sua propaganda, hein? Não me alonguei, terminei, senhor E presidente. ó, se acontecer do Bolsonaro Só 1 minuto e 20 ser aí, hein? eleito... Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Fernando Turri, muito obrigado. Muito obrigado, eu vou ser breve nessa despedida pra dar tempo às pessoas fazerem Ao Alex. propaganda política. Mas Eu vamos, quero então. mandar um oi Yuri lá. Bonetti, muito obrigado pela participação aqui. Também vou ser rápido aqui, muito obrigado pela participação de todos aí, muito legal, obrigado Alex por vir, e você foi tão esclarecedor, com certeza, acho que quem ouviu tá entendendo mais o que tá acontecendo lá na Venezuela, e até semana que vem. Afonsinho, muito obrigado também por estar sempre conosco. Como esse programa é ao vivo de sexta-feira, bom fim de semana a todos. Isso aí. E Alex, passo a palavra tanto a ti como a Gabriel. E cito Gabriel aqui... primeiro, senão não acaba. Não, eu queria bom. me despedir brevemente, Gabriel, por favor. porque eu vou Fala, passar então. a palavra pro meu coordenador de campanha, Alex de Abreu. Ele vai explicar do que a gente quer falar. Esse programa é vendido. Você já dá seu tchau, Gabriel. Vai ter uma candidatura. Peraí, Alex, Fala, deixa ele já dar o Boa tchau e você noite fecha o aos programa. nossos ouvintes maravilhosos. E peço pra você terminar comentando a frase de um ouvinte que mandou aqui, Porra, vai mas é tomar minha Maduro. É a minha campanha, caramba. Vai tomar Maduro. Conheço. Mas antes de terminar, eu vou falar obrigado e um oi pra galera na Venezuela que tá ouvindo, pra Luiz Porto, o Ricardo, o Mateu,
uma galera, gente boa que tá ouvindo, a minha família também, e força pra Venezuela, pra democracia latino-americana. Segura o 3G aí, E cara. para o Brasil também. E que vai ter eleições da UNE semana que vem, vai começar, vote chapa do Gabriel Wainer. É isso aí. Vamos Só aí. isso mesmo? Nossa chapa, vamos aí. No próximo programa, já que o senhor me deixou um tempo negativo aqui de despedida, no próximo programa a gente, no começo, fala E ainda? da chapa da Quando UNE. que é a votação? Ainda fim de maio, fim de maio. Vai vir tem toda a informação disso. três programas São 3 ainda. programas de campanha, porque eu não sou trouxa, né? Mandar um abraço pro Salvador, seu amigo, que nos ajudou num trabalho no semestre Ele tá passado ouvindo. aí. Grande Salvador. Jornalista. Periodista. Periodista venezuelano. Bom, mais alguma conclusão? Posso fechar? Tchau. Tchau. Democracia É isso, gente. assim, Brigadão. ditadura, Vai não. tomar Maduro. Vai tomar Jamais. Maduro. Di- E menos blá blá ditadura, blá pra não. vocês. Até a próxima. Semana que vem estamos de volta. Tchau. Terra adorada, entre outras mil em todo o Brasil. Ó pátria amada. Este programa é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.